estar com vocês, mas mais uma vez eu quero pedir que vocês eliminem distrações, possam abrir câmeras, se tiverem condições, é claro, porque a gente interage melhor. E sempre eu falo, né? O tempo é precioso, escasso, então vamos aproveitar bem esse tempo aqui para ter um encerramento épico, eu diria. Eu queria fazer aqui algumas reflexões com vocês. Eu até fiz aqui um esqueminha para poder não me perder, porque eu penso que são pontos cruciais para a gente refletir. Logo na sequência, eu vou chamar duas pessoas maravilhosas aqui para deporem, né? Colocarem seus depoimentos a respeito desse movimento todo. A gente gostaria de chamar a maioria das pessoas, né? Ou quase todas não daria, né? São mais de 100 pessoas no grupo, mas que a gente pudesse aqui, ao longo desse momento, ouvir as histórias, e compartilhar, com outras pessoas o que foi isso para vocês. Então, gente, hoje a gente não encerra apenas um desafio. Hoje a gente fecha um ciclo interno. Lembrando que tudo que vocês construíram, né, é para continuidade. Nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Existem as famosas teorias dos 21 dias, depois dos 60 e assim para se estabelecer um hábito. Mas a gente fez um trabalho muito bonito aqui, né? De reeducação alimentar, entender mais profundamente ainda o poder do uso dos óleos essenciais da nossa rotina, de maneira geral, não só para o desafio, e as questões emocionais. Então, desde dezembro, o Afinici, ele não falou só de emagrecimento, não sei se vocês repararam isso. Ele falou de consciência, falou de responsabilidade emocional, falou de parar de lutar contra o corpo, né, e começar a escutá-lo. Porque, do ponto de vista psicológico, gente, nenhum excesso nasce no prato. A gente tem a nossa Nutri aqui, que também trabalha muito isso nas suas consultas, o próprio Ju, com os óleos essenciais mais profundamente, sabe que quando chegam clientes com essa demanda, a gente entende que não começou ali, né? Ele nasce na tentativa de anestesiar as emoções, de preencher os nossos vazios, todos nós, tá? Também eu, tá? E de silenciar dores que não foram nomeadas. E ao longo desse desafio, né, que a gente fez algo muito específico, e muito raro, né, e que foi desacelerarmos, né, de sair do piloto automático, tirarmos assim do emagrecimento o lugar da punição e colocarmos o lugar da nossa presença. A gente não vive muito momento de presença, já reparou? A gente está a mil acelerado. Até eu digo que muitos TDAHs ou TDA, né, são realmente muito por conta dessa aceleração que é do mundo exterior aqui fora. E a presença, então, ao comer, gente, lembrem muito disso, tá? Olhar para o alimento, no tomar o colágeno, no colocar uma gota de óleo essencial e inalar, no passar nos pontos, né, de maior pulsação para que aquilo realmente seja absorvido para o nosso corpo todo, né? Então, a ingestão, tudo isso tem que ser degustado, né? Presença ao perceber que os gatilhos, os impulsos, né? E esse auto-engano, culpa e sabotagem, eles vão surgir e a gente pode detectar isso até com certa facilidade se a gente estiver consciente. E isso muda tudo, né, gente? Então, porque quando a nossa mente começa a entender por que a gente come, o corpo para de precisar gritar. Ele fala: peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, deixa eu prestar atenção. A Cibele está fazendo algo diferente. E assim cada um de vocês. O Afinice ele mostrou realmente na prática, que o resultado sustentável ele não nasce na rigidez, mas da regulação emocional. E isso para tudo, gente. Quando a gente tem essa rigidez, várias situações da nossa vida a gente não consegue nem enxergar, muito menos perceber, ter consciência e enxergar e tomar decisões. E aqui no nosso negócio a gente tem muito disso, do quanto por falta de clareza, sabedoria, discernimento, a gente acaba tomando, né, passos errados, escolhas que depois a gente tem um trabalhão para arrumar e assim por diante. Então é exatamente por isso que esse protocolo é integrado, né? Ele não é só psicológico, ele não é só nutricional, ele não é só com a nossa psicoaromaterapia, ele não é só físico, né? Os óleos essenciais, eles entram como reguladores do sistema nervoso. Muito bem falado aí por todas as vezes que a gente tem a nossa educação continuada pelo nosso querido líder José Júnior, Ju para os íntimos, filhote para mais íntimo ainda, né, da mama. E eles ajudam o nosso corpo a sair do estado de alerta constante. A gente está sempre no estado de alerta, né? Diminuindo a ansiedade, compulsão, impulsividade.
Depois, um pouco mais para frente, até a Deb vai falar um pouco mais. O Life Shot ele entrou como um suporte celular, né? Lembrando o corpo que ele pode funcionar melhor. Olha que delícia, né? Eu não fico sem, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo. Pena que a gente, então, começar aos 66, às vezes dou umas abusadinhas. E que ele não precisa operar, né? Sempre no modo de sobrevivência. Então, o corpo começa a entender isso. E o colágeno, né, entrou sustentando a estrutura, né? Os tijolinhos ali, a saciedade, a constância, tudo que veio realmente com esse maravilhoso suplemento e ainda tantas coisas que estão por vir, né? Mas não vamos levantar nossa ansiedade, porque a constância nesse programa todo, ela também foi a base, né, de todas as ações, de todas as mudanças, enfim. Então, nada aqui foi aleatório, a gente preparou tudo com muito carinho, com muito estudo, com muita pesquisa. Tudo foi pensado para alinhar a mente de vocês, a minha, a nossa, mente, corpo e comportamento. E antes de qualquer teoria, vieram as pessoas, né? Vieram as histórias, vieram os resultados reais, muitas conseguiram ali compartilhar, interagindo com muitos emojis, e por isso que hoje eu quero ser breve, então, nessa introdução, para dizer que temos aí algumas pessoas que se prontificaram, inclusive, a trazer depoimentos e até assim, quando fala-se de resultado, mas eu não tive resultado, eu não emagreci. Esse é um resultado no sentido de que a tomada de consciência foi agora o plantio e você vai colher lá na frente. Então, por isso, agora eu quero passar a palavra para quem viveu isso na própria pele, né? E porque quando a gente conta a nossa própria história, a nossa própria experiência, a gente dá uma autorização, né, para o outro acreditar que ele também é possível alcançar aquilo, né? Depois vocês vão ouvir o nosso amado Ju, também, que vai trazer pitacos da psicoaromaterapia aqui com muita energia, como sempre, e da importância que isso é para o nosso sistema, né, emocional, mental e emocional, e também na questão sensorial nesse processo. E a sequência Deb, né, que também vai dar um encerramento aí, para fechar esse ciclo, mostrando que o corpo ele responde, né, como o corpo junto com a mente, é uma conexão, né, para não para evitar as sabotagens. E sem deixar de parabenizar, de edificar a nossa amada Gisele, criadora do projeto, que permitiu todo esse movimento de transformação através desse desafio. E eu me senti muito honrada, inclusive, né, por ter sido convidada a participar, contribuir aqui. Então, muita gratidão. E gratidão a vocês que se propuseram tudo isso. Então, o Afine-se hoje, ele não termina, como eu disse, como desafio, mas foi alinhado aqui para não se regular mais com facilidade. Todo esse conjunto do corpo físico, mental e espiritual. Não falando de religião, mas das questões vibracionais. E quem participou, né, aqui pôde colher muito. Quem não, ainda tem muita, né, coisa que pode salvar lá, favoritar, assistir às aulas. E vai sair daqui mais consciente, mais responsável, mais dono ou dona de si. E é isso, gente. Eu acho que o emagrecimento de verdade ele começou com tudo isso, todo esse movimento foi algo muito diferente que a gente não pode desperdiçar. Então, nesse momento, eu quero chamar para fazer parte aqui desse momento tão especial, desse encerramento aqui do desafio, como eu falei, a nossa amada, né, uma grande líder, um ser humano de luz, né, uma amorosa, um coração gigante, a nossa amada Júnia. Júnia, vem com tudo, a sala é sua. Oh, boa noite, obrigada, Cibele, me sinto honrada, né? Porque realmente a luta de balança ela é constante na vida, né? Que a gente não tem um minuto de paz. Não. E, e no Afine-se, isso se tornou mais leve. Sempre foi muito difícil. Eu sou uma formiga, gente, ambulante. Qualquer coisa para mim se resolve com um doce, um sorvete, um chocolate. E assim, poder é, estar no Afine, se ver, né, a nutrição, a psicologia, o psico juntos, né, com o nosso emocional, nem parece que eu passei por esse processo, Olha. né? Foi algo assim que eu, na balança, fez a diferença. Não fiquei preocupada com balança, que geralmente, né, você vai ali na balança toda hora.
Não fiquei, fui em tempos pontuais, porque eu queria ver como o meu corpo estava reagindo, porque, na realidade, eu percebi que as minhas emoções estavam muito mais me engordando do que a comida. Não sou uma pessoa que como desesperadamente, não gosto de comer fora de hora. E não entendia. Então, usar os óleos essenciais, né, naqueles momentos de fome, tá ali na garrafinha, né, o grapefruit, o lemon, peppermint o tempo todo. E uma coisa que eu notei muito, que sempre me incomodou muito foi celulite, muito, muito. E o colágeno, acho que eu falei até para a Deb quando eu estava na casa dela, foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi a minha celulite. Assim, das minhas irmãs falar, o que que você fez? Então, no colágeno, eu senti assim, na minha perna, um resultado incrível, que eu nunca tinha visto em toda a vida, assim. Então, foi maravilhoso demais. E realmente, gente, sempre que formos fazer, é como a Cibele disse, não vamos parar por aqui. Por quê? Porque foi uma coisa leve, natural, e a gente percebe, então, que a gente pode continuar tendo essa vida, né? E tirando ali o açúcar, que no meu caso fez muita diferença, Então, né? Ju, me conta isso, sabe? Quais foram as coisas que você mudou por tudo que você viu aqui, que os suplementos, né, os nossos óleos essenciais, foram aqueles aliados indispensáveis nesse processo? Então, sempre que eu sentia muita vontade de comer um doce, eu colocava a minha água, ela sempre saborizada, com grapefruit, com lemon, com peppermint. E a partir das 4 da tarde, eu tiro o peppermint, Uhum. porque ele me ajuda a ficar muito focada, ligada, né? Então, eu tiro e uso, continuo com os outros. E um que me ajuda muito, 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 foi o Onguard. Olha. Então, sempre que eu sinto vontade, agora mesmo, acabei de pingar aqui, né? Sublingual, porque a gente termina de fazer uma refeição, automaticamente já vem a vontade. Então, no lugar, eu coloco uma gotinha de Onguard embaixo da minha língua e ele ajuda demais. E o Life Shot, porque de manhã o Life Shot não tem açúcar, mas ele é da fruta, né? De frutas vermelhas. Então, assim, de manhã, a hora que eu acordo, morrendo de vontade, vou lá, tomo a vontade é de tomar um litro todo, né? Mas não pode. Então, aquele Life Shot, gente, ele parece que te sustenta durante o dia, né? Na questão do açúcar em si. E o colágeno, como ele vem com o óleo essencial de laranja, ele também me ajuda a saciar. Então, esses foram, assim, um dos principais para que eu tivesse. E o resultado na balança foi agora, em janeiro, né, que teve o Sim. de dezembro. O de janeiro foi assim, a hora que eu subi, eu não acreditei. Eu falei, nossa! Que benção, porque todo mundo falava, mas eu não queria subir, né? Ah, você está emagrecendo, você está sem isso, sem aquilo, porque quem conhece, né, sabe exatamente. Então foi assim uma experiência incrível que não vai parar por aqui, viu, Cibele? Vai Ai, Ju, continuar aí. que bênção, né? São mudanças que você acabou fazendo também, que já vinham. A gente vem, né? Desde do momento que a gente está aqui na do Terra, né? É A gente sente verdade. que é o lifestyle, né? O estilo de vida que a gente começa a mudar tudo. A gente começa a hidratar melhor, se preocupa com sono para ter um sono reparador, a gerenciar as nossas emoções, enfim, trabalhar o estresse. E aí, por conta disso, até a alimentação a gente observa mais. Lembra que eu falei do estado de presença? E tudo isso é um conjunto, né? Quem começa, eu começo e não consigo terminar. Sim, essa é a questão, porque você sempre olha
Não olha para 1 quilo, por exemplo, que você eliminou, você olha para os 9 que você tem que eliminar ainda. Então, celebre a cada conquista. E você falou muito bem, não tinha visto, estava com medo de subir na balança e tal, e subiu e teve esse resultado. E é tão bom para a autoestima, né? Que delícia. Verdade. Parabéns. Muito, muito, muito bom. Parabéns, E teve parabéns, um parabéns. texto que você colocou, Sibeli, Ai, falando sobre as nossas células engordam, né? Não sei se você lembra. Teve é, um que você colocou lá que sim. foi sobre isso. E eu falei, realmente. Então, assim, você fazer a sua rotina de bem-estar. Eu sempre fui muito disciplinada com os olhos, mas Aham, agora eu fui focada no que realmente eu queria, em qual emoção que estava fazendo a diferença ali que eu precisava organizar. Então, foi muito bom. que Muito bem. obrigada. Uma boa Obrigada a noite. você. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Palmas para mudas, né? Quem não conhece aqui o que significa essas mãozinhas chacoalhando, são as palmas mudas, porque a gente realmente quer reconhecer também por você se colocar aqui, né? Expor algo que a gente às vezes fica meio sem graça de falar. E obrigada, de verdade. Eu quero agora abrir um espaço para nossa amada, né? Que entrou agora há pouquíssimo tempo, mas já amo de paixão, e que traz aí muitas contribuições e que tem aí um resultado interessante para contar. E eu quero que ela compartilhe, já que ela vai abrir seu coração e vai se expor aqui, a nossa amada Karen Carvalho. Vem que a sala é tua. Obrigada. Quero aplaudir essa plateia linda, gente, e esses líderes maravilhosos que eu tenho aqui. E para falar, se pusesse um emoji aqui na minha carinha, seria aquele com os olhinhos cheios de lágrimas, porque foi muito gostoso. Eu acho que, como muitos, também não consegui acompanhar o grupo direto, mas primeiro, o nome Afine-se não podia ter sido mais certeiro. Maravilhoso. Salvem esse nome, como é que fala lá? Vai Patenteiem esse patentear, salvar, né? nome. Aham. Registrar o nome, direitos autorais. Vou falar isso para Gi. Afine-se, eu falo assim, afine-se comigo, né? Afine-se com as minhas emoções, com o meu corpo, com o que está acontecendo, com as minhas dores aqui, as dores aqui e as dores, né, que a gente carrega. Uhum. Então, esse programa foi muito mais do que. Gente, colágeno é maravilhoso, o Life Shot é maravilhoso, mas é essa oportunidade que vocês proporcionaram de um grupo com uma. Pode falar um palavrão? Pode. Uma, com Tá. PH, uh, maravilhosa Nutri, né? Maravilhosa Sibeli com a psicologia, Júnior. Isso aí, gente, isso não tem preço. Quem perdeu, eu vou falar, gente, sinto muito. Eu coloquei, né? Eu vou precisar usar console, porque eu vou sentir muita falta. Mas hoje, na verdade, eu falei, não é o console que eu vou precisar usar, eu vou usar o Motivate, que é para continuar, Isso. e o Passion, porque eu acho que a gente tem que ter muita paixão pela gente, pelo que a gente vai Uhum. fazer. Uhum. Aí, acho que as emoções acabam que vão tomando um lugar de mais energia, de mais alegria, e fica mais fácil lidar com essa coisa do corpo, né? Então, foi realmente muito especial. E na Doterra mesmo, teve um tempo. Tem muita gente gordinha, gente. O nosso mercado tá cheio de gente acima do peso. E eu sempre tive essa vontade de ter um grupo de pessoas que se apoiassem nesse tema, né? Mas nunca Uhum. pensei nessa estrutura maravilhosa que vocês montaram. Mas eu sempre pensava, não, pessoas que tivessem ali. Ai, gente, eu não estou conseguindo, estou morrendo de vontade de comer doce. Alguém dissesse, não, não come, toma um copo d'água, entendeu? Então, assim, Sim. eu falei, quando vocês fizeram esse grupo, eu falei, gente, eu não, eu tinha aquele sonho, mas aí vocês vieram com uma proposta muito profissional, muito maravilhosa. E aí você olha os suplementos que a gente tem, gente, Metapower, eu não fico mais sem Metapower, Uhum. né? A cápsulazinha depois da refeição. O dia que eu abuso um pouco mais, até 2 cápsulas, sem medo de ser feliz, de achar que pode fazer mal. Então, Zengest, né? A gente passou as festas, gente. Fazer esse programa em dezembro, em julho, em junho.
Olha, eu já estou no fim do ano. Janeiro, Em janeiro, gente, férias, né? Dezembro, é festas. muito, Aham. foi muito desafiador, entendeu? Sim. Eu estava fora de casa, fora da minha cozinha, fora do meu fogão, que ela quer. Tudo difícil. Então, assim, super parabéns. Eu acho Obrigada. que eu, sinceramente, gostaria que isso continuasse. Mas entendo que foi que vocês se sobrecarregaram, né? Foram textos lindos das emoções, prato da Deb maravilhosa, como tem que ser. Falei, meu Deus do céu, olha o prato dessa mulher, né? E outra coisa, o incentivo ao treino. Isso também me ajudou bastante, porque quando as emoções vão tomando o lugar delas e a gente acaba se jogando um pouco mais, se encorajando um pouco mais, é muito bom. E também, igual a Júnia, eu percebi a mesma coisa, gente. Um dia eu falei assim, ué, o que está acontecendo com a celulite que estava aqui? Adeus. É? Vai com Deus. Estou muito feliz. Eu sou uma pessoa com lipedema, então, obviamente, graças a Deus, não no nível, né, agudo, mas num nível que o cuidado é importante. Então, as drenagens, o próprio Metapower em gotas, gente, num creme de massagem nas pernas, na região da barriga, abusem disso. Não é só ingestão, né? Como foi falado aqui, mas a gente tem muita coisa linda aqui dentro da Doterra para se usar. Então, acho que a tristeza, na verdade, que fica, que não é uma tristeza, né? Não. Que agora é tipo assim, você é adolescente, você aprendeu em 2 meses, deixa de ser criança e vai, né? É Cresce, né? isso, Aham. entendeu? Então, Ai, não cá, precisa nem. mais de ninguém na mãozinha, né? É só ir. Não, eu acho que sempre uma mão é muito boa. Obrigada pela tua Eu contribuição, que abrir seu agradeço. coração, né? Eu sempre falo, a gente tem um sistema que sou muito grata aos nossos líderes, acho que todos nós, né? Que a gente tem ouro mesmo nas mãos. E eu brinco muito, né? Vocês podem reparar que muitas vezes eu coloco assim, eita, treinamento nível Harvard. Exatamente porque é o que a gente tem aqui, sem se nos vangloriarmos, é porque realmente é uma dedicação, porque tem uma troca, né? Uma sinergia aqui. E com todo esse conjunto de produtos, e o que tem ainda por vir, a gente está no lugar certo, na empresa certa, com as pessoas certas. E muitas vezes o bom tem que ficar aqui para o ótimo chegar. Então, ninguém está dizendo que não vai vir outras coisas por aí. A gente nunca sabe. Mas, de qualquer forma, né? Isso foi um grande aprendizado para todos nós, né? Agora o Ju vai falar e depois a Debbie para encerrar, mas é para dizer para vocês que a gente aprendeu muito aqui. Eu posso dizer por mim, né? Não tenho direito de falar pelos outros, mas pelo que a gente trocou ali no nosso grupo do staff, a gente comentou muito sobre isso. Então vamos desfrutar disso tudo. E, de novo, tá tudo salvo lá, ou salve, enfim, aproveitem os materiais, quem não conseguiu, sempre é momento de resgatar isso. Então, agora eu quero chamar o José Júnior, nosso grande líder, que é esse nosso Blue Diamond, uma pessoa, mais uma vez, né? Como eu falei de Ju, falo da Júnia, falo do Ju, eles têm essa coisa de serem tão iluminados. Cada um de vocês é uma estrela aqui, né? E ele realmente tem um coração, né, que eu acho que é infinito. E ele se abre, doa, e ele sempre trouxe muitos conhecimentos da psicoaromaterapia. E eu aprendo demais e quero ser. Um dia eu quero, quando eu crescer, eu vou ser igual a ele. Então, bem-vindo, querido, a sala é tua. Boa noite, pessoal. Quero agradecer demais por esse encerramento, que também é um encerramento cheio de aprendizado. Agradecer a nossa host, né, de hoje, que contribuiu tanto para esse grupo, né, a Si. Agradecer muito a Júnia, a Karen, né, por trazer o coração de vocês esse depoimento também. E agradecer as nossas parcerias e já de cara agradecer a Deb também por ter se empenhado tanto com tudo que ela produziu ali, colocou junto com a Cibele. Eu confesso que foram, para mim, as duas estrelas do grupo, foram elas duas, né? Então, quero agradecer demais a vocês, né, por toda a contribuição que deram para a gente. E eu falar para vocês que, assim, tudo é hábito. Eu aprendi isso há algum tempo e tudo é hábito. Eu não era a pessoa mais saudável na alimentação. Tá a Debbie aqui que não me deixa mentir. E eu me empenhei, de fato, no programa Finice. Então, todos os dias, comendo muito mais salada, comendo mais proteína, né? Evitando os doces. Então, conta-se nos dedos, né? Os poucos, em uma mão, os dias que eu comi doce, conta-se em uma mão os dias que eu comi doce durante o projeto Afinice. E eu não sou o louco do chocolate, tá, Júnia? Não sou o louco do chocolate, mas gosto de um doce. Gosto de um doce, então eu dei uma maneirada
muito grande. E os óleos, obviamente, me ajudaram demais. Eu voltei a um hábito, olha que louco. Eu voltei a um hábito que, quando eu comecei a trabalhar com aromaterapia, eu tinha, e com o passar do tempo, acho que pela correria, eu tirei esse hábito, que era de colocar as gotas dos óleos essenciais de peppermint de lemon na minha garrafinha de manhã, quando eu vou para academia. Então, eu voltei a fazer isso e, assim, o resultado foi extraordinário. Agregar também ali o Metapower pastilhas, para mim também foi muito bom, porque eu treino em jejum de manhã. Então, para mim, deu um super gás, uma super disposição. E daí eu queria só relembrar rapidamente para vocês aqui um pouquinho do que a gente trabalhou ao longo desse programa, para refrescar um pouco a memória de vocês e até para trazer algum tipo de anotação para quem quiser fazer. Então, durante esse projeto, trabalhando da psicoaromaterapia, a gente falou de alguns bloqueios emocionais que fazem com que a gente tenha uma ligação direta com o peso. E o primeiro dele foi a ansiedade, aquela compulsão por comida por conta de ansiedade. Fico ansioso, fico estressado, logo desconto tudo na comida. Eu já fui essa pessoa. Tem pessoas, e raramente você será o contrário. Raramente você será a pessoa que fica ansiosa e não come, e que não tem vontade de comer. A maioria, quando sente ansiedade, logo desconta na comida, e principalmente nos bons e velhos doces. Outra coisa que faz a gente, né, como a Júnia trouxe, a Júnia bem trouxe aqui, não é a comida que está me engordando, não é a qualidade da comida, mas são as emoções. Será que eu não estou com uma autocrítica e uma culpa exacerbada e aflorada demais? Isso está me ajudando, né? Na verdade, me sabotando, mas contribuindo para que eu tenha um resultado difícil, né? Quando a gente fala na questão do emagrecimento, controle excessivo. Você é uma pessoa controladora? Você é uma pessoa controladora? Se a gente for analisar a questão ali do corpo, lipedema está muito ligado a isso. Eu quero controlar aquilo que eu não controlo, né? Eu tenho uma expressão que eu uso, né? O que eu não posso resolver, resolvido está. Mas a gente quer resolver muitas coisas que não estão no nosso controle. Não está na tua demanda, está na demanda de outra pessoa, não na tua. Uma outra coisa, cansaço emocional. Tire um tempo para você. Tire um tempo para você. A minha pior fase corporal era a fase que eu trabalhava de domingo a domingo. Não tinha descanso nenhum. Hoje, o meu domingo é sagrado. Assim como eu priorizo muito meu trabalho e amo meu trabalho, eu também amo meus novos momentos de descanso, que antes eu não fazia. Que eu não fazia. E isso é super importante. Eu tiro, por exemplo, domingo. Para mim, domingo à tarde, da tarde ali de 2 horas da tarde para cima, não é que eu não responda, eu trabalho também de domingo, de manhã. Mas de 2 horas para frente da tarde é só descanso, é passear, é fazer coisas que eu gosto. Às vezes é fazer vários nadas. Você já experimentou fazer vários nadas? De vez em quando fazer vários nadas é tão bom. É tão bom para nossa cabecinha, para a gente dar um reset nela. E outra coisa, e essa é Jesus amado, né, Júnia? Jesus amado, chama Deus para essa. Matadora. Essa é matadora. Para encerrar aqui essa parte dos bloqueios emocionais. Falta de prazer na vida. Falta de prazer na vida. Às vezes a gente tem algumas perdas, seja perdas, né, na vida, porque, né, alguém que a gente ama muito partiu recentemente. Às vezes é uma perda financeira, às vezes é uma perda de um relacionamento que você acreditava que aquilo era importante, às vezes é uma separação, às vezes é uma mudança de casa, de estado. O que te faz perder prazer na vida? Às vezes é falta de reconhecimento, às vezes é falta de tesão, por uma profissão ou por algo que você deseja muito. Às vezes é não se sentir pertencente a algo. Então, fazer parte de uma comunidade é algo que pode trazer para muitas pessoas esse senso, porque tudo isso faz com que nós tenhamos mais disposição. Vida, vida é aquela luz que baixa na nossa cabeça. E a pessoa olha e fala assim: Nossa, Debbie, você tá tão reluzente. Nossa, teu cabelo tá tão bonito. Nossa, tua pele tá tão bonito. Claro, a comida vai ajudar muito.
Quanto mais a gente come bem e toma água, mais tudo fica bem, né? Tudo reverbera ali na nossa pele, na nossa digestão, a gente não fica enfesado, né? Porque se a gente não vai no banheiro fazer cocô, o que que acaba acontecendo? O cocô fica na cara. Vocês já viram os cocôs ambulantes por aí? A pessoa é um cocô. A representação do cocô. A cara dela é como se, né, ela não evacuasse há muito tempo. Então, trabalhar tudo isso é importante, mas quando a gente tem autoestima, pertencimento, e é algo que a Karen trouxe muito bem aqui, né? A Karen evidenciou muito essa questão, que é o que o grupo proporcionou, a comunidade, a gente está todo mundo unido fazendo isso, que é algo que a gente sempre, né, enquanto equipe, enquanto liderança aqui, a gente tenta proporcionar campanhas, movimentos, grupos, desafios, seja lá o que for, para criar uma comunidade para você se sentir pertencente e se sentir estimulado. Estimulado a querer mais, estimulado a fazer alguma coisa diferente. Então, para relembrá-los, aqui a gente falou muito sobre bergamota. É um dos meus óleos preferidos, né? Eu sou puxa-saco dele. Sou puxa-saco de bergamota, porque é um dos meus óleos preferidos. Ele me acende emocionalmente, porque ao mesmo tempo que eu também sou uma pessoa ansiosa, como acredito que muitos aqui são. Eu também sou ansioso, eu sou muito elétrico. Eu quero fazer as coisas, eu queria que tudo acontecesse hoje, mas as coisas, de novo, não são no meu tempo. Não são no meu tempo. Então, o bergamota, ele me acalma, ele me tranquiliza, mas ao mesmo tempo ele me energiza, para que eu possa ter entusiasmo mesmo cansado. Antes da gente entrar aqui, mandei uma mensagem para a Debbie, eu falei, Debbie, eu estou tão cansado hoje. Hoje eu estou exausto de tanta coisa que eu já fiz. O que é que eu inalei? Peppermint junto com bergamota. E aqui no meu difusor, ó, tá até quase seco. Elevation. Elevation. Isso aqui é para me elevar meus sentimentos, para quando eu estiver trabalhando, falando com alguém, ou mandando um áudio para uma pessoa, eu esteja ali desperto e não disperso. Desperto para mandar um direcionamento para alguém ou para incentivar alguém em alguma coisa. Então, a gente tem a permissão de relaxar com bergamota. Você inala bergamota, imagina o sol vindo dentro de você e se sinta, tenha a bênção. É como se o bergamota te desse uma bênção. Tá, Jussara, você também pode relaxar, tá? Rita, você já trabalha muito, relaxa um pouco também. Relaxa um pouco, sabe? A gente que é muito elétrico, então é isso que o bergamota vai fazer, né? Vai fazer pela gente e trazer essa leveza, trazer alegria e trazer autoaceitação. Autoaceitação, reconhecimento, né? Eu vejo que eu tenho a celulite ali, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com a celulite? Eu aceito que eu tenho a celulite e por isso que eu vou procurar melhorar, eu vou procurar ajuda. Eu não vou ficar na negação. Porque tem gente que fala, tem gente que você está vendo na calça que a pessoa ela tá morta na celulite. A celulite ela tá uma celulite ambulante e ela fala assim: "Não, mas ainda bem que eu não tenho essas coisas de celulite, eu não tenho". Você fala: "Mulher, vai enganar outro. Vai enganar outro, criatura. Eu tô vendo ali tá o negócio quase te engolindo, né?" Então tem gente que fica na negação, né? Vamos aceitar as coisas que a gente tem, né? A aceitação é a coisa linda de Deus, né? O próximo é o Líbano, o nosso maravilhoso frankincense, para a gente fazer uma desconexão, muitas vezes, do nosso corpo, para a gente não ficar só vibrando ali. Sabe quando você se olha no espelho, você fala bem assim, "Ixi, a teta tá caída, o bucho tá pendurado, a pele tá flácida". Não, desconecta disso. Vamos procurar melhorar, vamos procurar ver o bonito da vida. Falar para vocês, todo mundo conhece aquela manteiga da doTERRA? Aquela manteiga hidratante? Eu nunca tinha usado aquela manteiga, vocês acreditam? Eu usava o creme, eu usava outras coisas. Peguei aquela manteiga, botei um olíbano lá no banheiro, e daí todo dia, depois que eu termino de tomar banho, eu passo a manteiga junto com 3 gotinhas de olíbano. Faço assim, aí passo aqui, passo nos braços, passo nas coxas, passo na barriga, aonde eu consigo passar
o Olíbano eu passo. Meu Deus do céu. Gente, eu juro para vocês. Para quem me conhece de perto, as meninas que estão mais comigo aqui no dia a dia, eu sou muito enérgico mesmo, naturalmente. Eu me senti mais sereno, mas parece que a minha energia ela ficou mais concentrada. Eu não fico mais exausto para me matar depois quando chega ao final do dia. Então, o Líbano, ele traz isso. O Líbano, gente, é ótimo para vícios. Não tem um pouco... Vício de comida. Vício de comida é excelente. Mas vocês sabiam que é um dos óleos mais poderosos? Eu, inclusive, na aula que eu fiz essa semana, eu estava fazendo uma pesquisa profunda sobre vícios, porque eu estou com algumas pessoas que pediram um protocolo para vícios. E pode ser vício de comida também, tá? Mas nesse específico era vício de drogas, de álcool e de pornografia. Então, o olíbano passando topicamente no corpo, e você pode fazer essa massagem, é excelente, é maravilhoso. É uma das maiores vibrações em hertz que a gente tem. Então, é para elevar mesmo e trazer aquele colo ali, aquele estado de presença, de consistência, de alinhamento espiritual. E quando eu falo espiritual, nunca vou falar de religião nenhuma aqui, mas é conexão mesmo com o que você acredita. Você pode chamar de Deus, de universo, do que você bem entender. Outro que a gente falou bastante foi Copaíba. Ele fazer o processo de cicatrização das emoções. Você foi lá e você está trabalhando, por exemplo, a tua autoestima, está trabalhando uma depressão ou uma ansiedade que te faz ir para a comida e descontar tudo da comida. Vamos cicatrizar também esse processo? Aquela ansiedade que traz o estresse crônico. Gente, contar para vocês. Estou com a cabeça raspada, né? Com a cabeça raspada. Fui num tricologista hoje, aí raspei a cabeça porque eu vou passar em breve por um transplante capilar. Sabe, dá para vocês verem vários buracos aqui na cabeça? Sabe o que é isso? Estresse. Estresse. Quando a gente não acolhe as nossas emoções, vai reverberar em algum lugar. Vai ser na comida, vai ser em algum lugar que vai reverberar. Então a gente precisa sim cuidar das nossas emoções. Aí eu falei: olha, preciso olhar mais para isso aqui. Preciso olhar mais para o estresse. Porque não é porque a gente é feliz, é descontraído, a gente não passa o estresse. Sibeli que bem sabe, né, Sibeli? Sibeli que bem sabe, que deve atender um monte de gente com estresse crônico. Então, vai acalmar o nosso sistema nervoso central, vai combater a inflamação. A inflamação que a Deb vai trazer muito bem para vocês, que é a inflamação corporal. Mas e a inflamação das nossas emoções? E quando nossos sentimentos estão completamente inflamados? E quando a gente tem ódio? E quando a gente tem raiva de uma pessoa? E quando a gente quer que o mundo se exploda? Que atire a primeira pedra quem nunca sentiu raiva ou ódio de alguém, ou de uma situação. A gente sente, né? Então, o Copaíba, na inalação, a gente está falando, quando a gente fala de emoções, é principalmente a inalação do óleo, tá? O uso tópico. Para as questões emocionais, a gente não usa muito a via de ingestão. É principalmente a via aromática, principalmente a via de inalação. O outro, que é muito utilizado por ingestão, mas a inalação dele é muito poderosa, é o nosso grapefruit, que é o nosso toranja. Grapefruit é maravilhoso para vergonha. A vergonha. Quem aqui já passou por um estágio de vergonha? Quem aqui já ficou com vergonha de alguma coisa? Você sabia que é uma das vibrações energéticas mais baixas? Um corpo doente, ele vibra em aproximadamente 40 Hz. Baixo. Baixo, né? Um corpo doente, uma pessoa doente, doente, doente. A vergonha, 40 e pouco, tá ali, ó. O que é que a gente atrai quando a gente sente culpa, né? O que é que a gente atrai quando a gente sente culpa? Né, João Marcelo? O que é que a gente atrai? Você ainda não sabe o que é isso. Mas o que é que a gente atrai quando a gente sente culpa? Só problema, só bucha. É só bucha. Vergonha é 20. Ó, cá, vergonha é pior do que um corpo doente. É pior do que um corpo doente. Quando você se envergonha de algo, olha a energia densa, pesada, vem uma névoa. A bruxa queca é fichinha.
A bruxa quer que é fichinha perto disso aí. Né? Então a gente precisa cuidar mesmo desse estágio, né? De culpa, de vergonha, e principalmente quando é acompanhado do corpo. Tem vergonha do teu corpo, né? Tem vergonha de se olhar. Tem gente que não se olha no espelho, só olha o rosto, não olha o corpo, tem vergonha de olhar o próprio corpo nu. Vamos inalar mais bergamota e toranja. Faz um batidão assim e fica inalando ali. E um outro que vai ajudar muito a gente é lavanda. Lavanda para todos os sentimentos que a gente precisa de desregulação emocional, a ansiedade da compulsão de quem come. E daí quero pegar o que a Karen trouxe, que a mesma manteiga ou mesmo creme, a gente pode colocar o óleo Metapower. O óleo Metapower ele ajuda a acelerar o metabolismo, mas ele é um óleo que tem condimentos ali, tem canela principalmente, para trazer esse estado de presença, de força, de ativação, né? Trazer esse lado mais aflorado nosso, né? Tanto que eu tomo, o meu último jato de água é frio. Eu boto no frio gelado. Sabe por quê? Porque quando eu passo aquele negócio me esquenta e eu tenho um pavor do suor pingando, né? No corpo. O negócio vai esquentando tanto que eu falei, eu preciso tomar um banho gelado para apagar esse fogo. Então ele vai te dar aquele fogo bom, sabe? O fogo da vida para a gente fazer tudo. É isso, e agora eu quero passar para nossa nutricionista maravilhosa, uma pessoa incrível que eu amo, que se dedicou tanto a esse grupo e está em todas as minhas orações, porque é um ser humano extraordinário. Então, com vocês, nossa Nutri poderosa Debbie Pereira. Boa noite, meu Deus, que delícia saber que eu estou em todas as suas orações. Gratidão, agradeço. Boa noite, muito boa noite para todo mundo. Cibele, Ju, obrigada pela parceria nesse desafio. Foi muito gratificante. Aprendi muito, muito com vocês, muito com a Cibele, que contribuiu assim grandemente com o nosso desafio, com muito conteúdo. Eu aprendi demais com ela. Porque Nutri também escorrega, viu, gente? Nutri também erra, Nutri também engorda, Nutri também sai da dieta. E eu vou falar para vocês que o ano passado eu fiz bastante isso. O ano passado eu menopausei e eu enfiei o pé na jaca. A Nutri, confesso aqui para vocês, tá? Eu engordei bastante o ano passado e o desafio me ajudou muito, porque eu falei, não, agora eu vou voltar, porque eu sou uma pessoa muito focada com alimentação, com atividade física, e o ano passado eu nem me reconheci nesse sentido. E aí, quando começou o desafio, eu falei, imagina, né? Eu, né, fazendo parte do desafio, jamais poderia não participar e fazer junto. Então, eu nem comentei no grupo, mas falando aqui pra vocês, eu eliminei 4 quilos durante o nosso desafio. Então, eu tive um super resultado porque realmente eu segui à risca o nosso protocolo, as minhas próprias dicas e as dicas maravilhosas da Si e os óleos essenciais que o Ju trouxe para a gente cuidar das emoções, porque a gente escorrega muito, sim. E no fim do ano, né, é um turbilhão de coisas, de eventos, aquela coisa louca que é o final do ano para todo mundo, e às vezes a gente acaba escorregando. E como a Ká falou, né, é um desafio a gente fazer o desafio nesse período, né? Não é fácil, realmente não é fácil. Então, parabéns para todos vocês que participaram, que fizeram, que tiveram resultado. E o resultado não é sobre peso só, tá, gente? É muito além disso. É muito além. Então, hoje não é sobre terminar um desafio, né? É sobre decidir se isso que você construiu aqui vai virar um estilo de vida ou se vai ficar só como uma fase. Ah, fiz o desafio, acabou, chega, né? O que que você vai decidir? Já fiz, já cumpri, já emagreci, já eliminei uns quilinhos, tá tudo bom? Não, né? O que que você vai realmente decidir? E como nutricionista, eu quero que você saia daqui entendendo que resultado não vem de radicalismo, ele vem de constância. Como tudo na vida, né? É constância. E constância precisa de apoio nutricional, precisa de apoio metabólico, e é por isso que a gente trouxe todas essas dicas dos nossos suplementos maravilhosos. O Affinice não foi um projeto de curto prazo, gente. Ele foi um reset de consciência. E a Cibele nos ajudou muito a fazer esse reset de consciência. E é isso que a gente tem que trazer pra gente. O que que realmente mudou no seu corpo? De novo, não é só sobre peso.
né? Durante o desafio, o que que você sentiu de diferente no seu corpo? Você sentiu que melhorou o seu metabolismo? Você sentiu o seu corpo mais desinflamado? Né? Você percebeu que você ajudou com esse protocolo dos suplementos, de todas as dicas, né? De alimentação, de parte emocional, que isso ajudou o seu corpo a produzir energia de forma mais eficiente? Levanta a mão quem fala, sentindo tudo isso que eu tô falando aqui, né? Porque quando você cuida disso, gente, o corpo responde. E aqui vem um ponto muito, muito importante. O corpo ama rotina. Ama rotina. Quem sai totalmente da rotina perde resultado. Então, é sobre dar continuidade, uma continuidade inteligente do que você aprendeu aqui. Porque não é tudo ou nada. Ou eu faço tudo ou não faço nada. Não existe isso. Não existe isso. Muita gente erra. Existem vários desafios, né? Eu acho que o nosso desafio foi um desafio realmente. Eu fico feliz. Eu me emocionei com os depoimentos da Ju, com os depoimentos da Kari, desde lá do nosso grupo. Quando a Kari mandou um depoimento emocionado, eu me emocionei também, tá? Viu, Karen? Eu chorei de emoção, eu vou confessar, com os depoimentos que a gente recebeu ali, porque realmente é muito gratificante a gente chegar ao fim que sim, né? Nos dedicamos muito a esse grupo, né? E sentir que foi muito positivo, né? Que as pessoas trouxeram, que foi significativo para quem esteve lá com a gente. Então, de novo, não é tudo ou nada, né? Porque muita gente erra depois desses desafios, porque pensa o quê? Ou eu sigo 100%, ou eu largo tudo. Não, não existe. O maior risco não é errar, é abandonar realmente tudo. Nutrição, de verdade, é a adaptação. Não é rigidez, é a adaptação. Então, como continuidade prática, assim, na verdade, eu já deixei muitas dicas ali no grupo, é só rever, né? Tá tudo ali, o conteúdo. Então, assim, só assim, bem passando, assim, manter o seu café da manhã mais proteico, trazer mais proteínas para sua alimentação, trazer comida de verdade, manter atenção aos horários, não ficar comendo tudo fora de hora, desregradamente, manter hidratação. A hidratação é super importante, a gente se manter hidratado, né? Manter o suporte metabólico. E como que a gente ajuda a manter esse suporte metabólico? Né? E aqui entra um ponto muito importante. Suplemento não substitui a alimentação, gente. Não substitui, mas ele sustenta o processo quando a vida real está acontecendo ali, né? Vida real, a gente está falando de vida real. E aqui que entram os suplementos que a gente pensou, né, com muito carinho para trazer para esse programa. Não foi à toa que eles foram escolhidos, né? Não foi por acaso. Todos os três suplementos, tirando os óleos essenciais, falar que é parte dos nutricionais aqui, eles têm um porquê de estar fazendo parte desse protocolo. Então, começando pelo nosso MetaPower poderoso, né? Que a Karen, né, já trouxe para a vida dela, não fica mais sem, e todos nós, eu acho que quem usou não vai mais tirar da sua rotina, né? Ele é um apoio para o nosso metabolismo. Ele ajuda no controle de apetite, ele ajuda muito. Quem notou que diminui a compulsão alimentar? Diminui a compulsão por doce, gente. Isso aqui salvou minha vida, porque eu estava com compulsão. Nunca tive compulsão na vida. A menopausa me trouxe compulsão por doce. Isso aqui foi que me salvou durante esse processo. Eu tô há 33 dias sem comer um doce. Um doce. E isso aqui, ó, me salvou. Isso me salva quando dá vontade de comer um doce. E o Life Shot, tá? Como a Karen falou também, porque ele é um docinho, né? E difícil ficar nos 66 ml num shotzinho. Dá vontade de tomar um copão de 250, de tão maravilhoso que ele é. Então, ele vai apoiar nosso metabolismo, ele vai ajudar no controle do apetite e da compulsão, ele vai dar mais energia ao longo do dia. É o óleo que o Ju toma de manhã, porque ele dá realmente essa energia. Ele reduz a nossa inflamação metabólica. É ideal para quem realmente quer dar continuidade nesse processo de perder peso, para quem quer continuar reduzindo medidas, para quem se sente com queda de energia, né, quando ele sai da dieta, quando você sai da dieta, descontrola a sua alimentação, ele ajuda muito nisso. E ele não é sobre emagrecer rápido, né? O MetaPower é sobre não voltar ao ponto de partida. Ele te dá essa ajuda e esse suporte. Depois a gente tem o Build Power, nosso maravilhoso colágeno, que é um suplemento aí de estrutura de recuperação. Então, quando o corpo muda, ele muda de estrutura, né? E que estrutura que você quer, teu corpo, né? Você emagrece, mas você quer manter massa magra, né? Você quer manter o seu corpo bonitinho, né? Sem celulite, ele, né? Tudo isso. Então, eu peguei, ó, que doida, né? Peguei o Life Shot na mão, era o Build Power.
O Build Power dá todo esse suporte, né? Ele apoia a pele, ele, além de todo o suporte que ele vai dar para o processo de emagrecimento, vai te deixar ainda mais linda, né? Sem linhas de expressão, sem rugas. Olha aqui que a gente tem resultados poderosíssimos, né? De antes e depois com esse produto. Apoia articulações, ele é um apoio de recuperação pós-treino. Então, para quem treina, ele é maravilhoso para tomar depois. É um suporte para quem está nesse processo e quer manter esse processo de cuidado do corpo, tá? Quer qualidade corporal, não tá só pensando na balança. Não adianta você perder peso e perder a sua qualidade corporal, né? Deixar no teu corpo bonitinho ali, do jeito que você sonha. E aí vem o Life Shot, que é o nosso antioxidante, né? Eu meio misturei, né, gente? Tava falando do Beauty Power e falei do Life Shot. Aí o Life Shot, que é o nosso poderoso antioxidante, um antioxidante que vai fazer a gente emagrecer, porque, gente, emagrecer gera estresse, vocês sabiam disso? Emagrecer gera estresse oxidativo no nosso corpo. Fazer atividade física gera estresse oxidativo no nosso corpo. Rotina corrida, estresse, tudo isso gera oxidação no nosso corpo. Então, o Life Shot é um poderoso aliado para esse programa. Por quê? Porque ele ajuda a combater esse estresse oxidativo. Ele é um maravilhoso antioxidante, delicioso, saborosíssimo e com muitos outros benefícios para a nossa saúde, além de ser um antioxidante. Então, ele contribui para a disposição, para a recuperação física, para a recuperação mental, ele ajuda no nosso sistema cognitivo, né? Ele é poderoso demais. Ele conecta nutrição com longevidade. É um suplemento que ninguém deveria deixar de consumir. Então, é trazer isso que você já trouxe dentro do programa e levar para a tua vida essas suplementações que são muito, muito poderosas para a sua saúde e para a manutenção que você conquistou aqui, tá? E lembrar, gente, que o corpo ele não esquece o que funciona. Mas ele responde, sim, e ele responde ao que a gente repete. Então, o Affinice, ele não termina hoje. Não termina, ele só muda de fase, tá? Então, eu também tô triste. A gente também tava gostando dessa rotina de acompanhar, de ver vocês, né, de ter o compromisso de postar ali, né? Quando a Kari falou que eu falei, me emocionei, também chorei. Falei, ah, não, acabou, né? Mas como o Ju falou, e assim, né? A gente acabou agora, né? Quem sabe mais pra frente a gente não sabe, né? Se a gente vem num outro formato, enfim. Mas por enquanto, hoje estamos finalizando. Mas ele não se encerra, ele só muda de fase, né? Você não precisa continuar tudo, mas precisa continuar o que realmente funcionou para você, né? O que te deu energia, o que organizou o seu metabolismo, o que te fez sentir melhor no seu próprio corpo. E com certeza os nossos suplementos ajudaram nesse processo todo. Então, a Fini se mostrou que o seu corpo responde, que o seu corpo consegue, que seu corpo, com o apoio certo, que com o apoio certo, né? O processo fica muito, muito mais leve. Então, a escolha agora é de vocês, de cada um de vocês. É parar aqui ou seguir com consciência, né? É isso. E como nutricionista, meu convite é muito simples. Se você gostou de como o seu corpo respondeu, continue dando a ele o suporte certo. Resultado sustentável não é empolgação, gente, é decisão diária. E depois de ouvir tudo isso que a gente falou aqui, de tudo que vocês acompanharam no grupo, né, o nosso papel, né, meu, da Si, do Ju, é continuar sustentando tudo isso que vocês conquistaram. Então, independente do encerramento do nosso grupo, estamos aqui para dar todo o suporte, toda orientação, toda ajuda que vocês precisarem daqui para frente, depois que a gente encerrar o grupo. Eu quero muito, muito agradecer por confiarem em mim, no meu trabalho, em nós, né? Na Cibele, no Ju, na Gi, que criou, né? E que foi a mentora e a oh, meu Deus! Idealizadora deste projeto maravilhoso, né? E eu quero agradecer a você, né? A você que se deu essa oportunidade, que acreditou no processo e que acreditou no nosso Afine-se. Gratidão a todos vocês. Muito obrigada. E olha, foi pontual, 9 em ponto, gente. Fui Pois é, brilhante, agora a gente vai hein? para a foto, né? Quem tem aí o Vamos para a óleo foto. preferido?